a filosofia é uma doença? A questão é, o que é normal? Uma pessoa, né, se dedicar a viver sem ter dilemas, viver a realidade como se ela fosse um fato, ou ter a cabeça repleta de dilemas, né? A filosofia nasce como uma tentativa de explicar a realidade. E se não houvesse uma sensação de desconforto, certamente ninguém se preocuparia em explicar a realidade. Então, se pode depreender que existe uma sensação de desconforto na origem do exercício filosófico. Seria esse desconforto uma espécie de enfermidade? Essa é a questão desse podcast, né? Fernando Pessoa, escrevendo sobre a metafísica, que é uma forma filosófica de tentar entender a realidade para além do mundo físico, dizia o seguinte: a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Ou seja, há uma espécie de sensação, ou essa má disposição, que causaria a metafísica, e talvez a filosofia em geral. Se os homens estivessem satisfeitos consigo mesmos e com a realidade, se não estivessem mal dispostos, talvez não existisse a filosofia. Essa é a dedução a respeito daquilo que o Fernando Pessoa escreveu. O que a gente sabe é que, observando a realidade, observando as pessoas que se interessam por isso, a filosofia não é para todos, né? Nem todos apreciam ou o exercício filosófico ou o estudo da filosofia. Há até quem despreze, né? Sobretudo pessoas muito práticas, muito pragmáticas, que não têm paciência para abstrações, reflexões às vezes pouco consistentes, que não têm materialidade. Pessoas assim nem sempre apreciam a filosofia. Nesse caso, penso que se possa deduzir, né, que pessoas menos apegadas à materialidade do mundo provavelmente se sentem mais desconfortáveis com a vida. Filosofamos sobre o quê? Bem, filosofamos sobre a origem de todas as coisas. Mas por que é que precisamos conhecer a origem de todas as coisas? Porque a vida, só ela mesma, só o fato de viver a vida, não é o suficiente. Há uma espécie de inquietação. Provavelmente aquela velha questão, de onde eu venho? De onde vêm as coisas, o mundo? Isso é um fato que nos incomoda. Filosofamos sobre Deus. Para além da morte, o que existe? A morte é um fato. É um fato que vamos ter que enfrentar necessariamente. E necessitamos de uma resposta. Filosofamos sobre o amor. É algo tão fundamental, né? O amor. Pretender o amor. Isso é uma coisa muito importante, né? É algo que incomoda ou que
mexe com as pessoas, né? Mexe com todos nós. Mas esses questionamentos todos, né? Essa tentativa de encontrar uma resposta, isso é uma doença? Essa é a questão. Querendo entender as coisas, ter uma espécie de insatisfação com a existência, isso constitui uma enfermidade? Ou será meramente a parte da natureza humana, né, do Homo sapiens que nós somos? Ou seja, alguém que busca, que anseia o saber, saber as coisas. Eu acho que essa sensação, esse desconforto, pode ser interpretado como uma coisa não exatamente positiva, um mal talvez. Né? Mas a filosofia provavelmente é uma tentativa de curar esse mal, uma tentativa de cura, um consolo. Né? Eu lembro aqui o livro O Consolo da Filosofia, escrito por Boécio. Um livro em que o autor, filósofo, teólogo, se encontra numa prisão e no meio de ele é envolvido em uma situação de sofrimento, de desconforto, de falta de liberdade, procura o consolo na filosofia. A filosofia, portanto, consola os corações atribulados. A filosofia consola aqueles que estão buscando uma razão. Leiam o livro de contos Assim Morre a Inocência, de minha autoria, Gabriel Santamaria. No ambiente opressivo de um cárcere, onde presos políticos esperam a execução matinal, ou a quilômetros de distância da civilização, em uma ilha aguardando resgate, os personagens desta obra são confrontados com expectativas e questões essenciais. Nesta coletânea de contos, são 12 contos ao todo, os leitores são convidados ao encontro com tipos humanos cujas personalidades complexas e labirínticas dão o tom da narrativa. O livro de contos Assim Morre a Inocência pode ser adquirido através do endereço novacastalha.blogspot.com.br. Na parte de baixo do vídeo, nas descrições, vocês encontram a sinopse deste livro, junto com o endereço para adquirir a obra e também a sinopse dos meus outros livros. O Evangelho dos Loucos, romance, No Tempo dos Segredos, também outro romance, O Arcano da Morte, outro romance, Destino Navegante, livro de poesias e Para Ler no Caminho, um livro de crônicas. Todas as sinopses com o endereço para aquisição estão aqui na parte de baixo do vídeo. Tenham uma boa semana.